A próxima tática importantíssima é a imersão. E primeiro eu vou falar sobre a imersão no exterior. No capítulo anterior, discutimos que existem 4 pilares da fluência: escrever, falar, ler e ouvir, ou seja, a compreensão auditiva. Também descobrimos que 2 dessas habilidades são ativas e as outras são passivas. Além disso, 2 dessas habilidades são escritas, enquanto as outras 2 são habilidades orais. E finalmente descobrimos que elas não são iguais, elas variam em dificuldade. Resumindo tudo isso, escrever é ativo e escrito e é o mais difícil. Falar é ativo e oral e também é difícil, mas menos. Ouvir é passivo e oral e é mais fácil. E ler é passivo e escrito e isso é a habilidade mais fácil. Neste capítulo eu quero focar mais na habilidade número 2, a habilidade ativa oral, ou em outras palavras, falar a língua que você está aprendendo. Não se preocupe, vai ter dicas sobre as outras 3 habilidades em outros capítulos do Farol da Fluência. Mas aprender a falar fluentemente é uma habilidade que muita gente acha uma das mais difíceis. Como já mencionei, é mais fácil falar do que escrever, mas só se você souber como praticar corretamente. A maioria das pessoas não praticam essas habilidades da maneira mais eficaz possível. E é por isso que eu incluí esse capítulo especificamente para te ajudar com a fala. Se você aplicar todos os conselhos nessa sessão, você vai concordar que falar é mais fácil do que escrever. A melhor maneira de aprender qualquer coisa, mas principalmente uma língua estrangeira, é a imersão total. Isso quer dizer que você viva, come e respira o idioma que você está estudando. E há várias maneiras de fazer isso. Para algumas dessas maneiras, você precisa sair do Brasil, mas para outras não. A gente vai falar de todas essas maneiras, e não apenas daquelas que você pode aplicar fora do seu país. Mas vamos começar com os melhores jeitos de aprender um idioma através da imersão no exterior. O primeiro conselho, e o mais importante, é que você tem que procurar contato com nativos. Quando você tem a oportunidade de visitar um país estrangeiro, a coisa mais importante é de ficar longe de outros brasileiros, pelo menos por um tempo, até que você esteja fluente. O Brasil é um dos países mais amigáveis do mundo, e por isso ele se tornou um dos meus lugares favoritos no mundo. Existe um grande calor humano entre brasileiros, e onde for que eles se encontram, eles vão trocar uma ideia. E isso é fantástico, não tem coisa mais fácil do que fazer amizade com brasileiros. O problema é que os brasileiros muitas vezes têm tanta saudade desse calor humano quando eles viajam para um outro país, que eles acabam fazendo amizade só com outros brasileiros. E assim eles perdem a oportunidade de interagir com os nativos, que seria o melhor jeito de aproveitar da viagem e viver na imersão total. O resultado é que esses brasileiros muitas vezes voltam para o Brasil sem ter aprendido o idioma do país que acabam de visitar. Eles melhoram pouco, continuam com o sotaque forte e também continuam cometendo os mesmos erros. E no final das contas, eles voltam para casa sem aproveitar a maior chance da vida deles de aprender a falar um outro idioma fluentemente mesmo. Quando eu fui morar nos Estados Unidos por um ano, porque eu não sou um falante nativo do inglês, eu só escrevia e-mails para os meus amigos em inglês. E a gente tinha combinado isso antes da minha ida. Para eles era um bom exercício e para mim era uma maneira de ficar em contato com eles sem quebrar a imersão. Mais importante ainda, durante o meu tempo nos Estados Unidos, eu passei a maior parte do meu tempo com os americanos. E assim, eu realmente obtive o benefício de ter visitado o país. Eu realmente quis saber mais sobre a cultura deles e sobre o seu modo de viver. Eu quis fazer amigos americanos e melhorar o meu inglês. Eu repeti o mesmo processo em outros países. Quando viajei para México, por exemplo, fiquei longe do meu hotel e dos outros turistas. E passei a maior parte do tempo com os meus novos amigos mexicanos, conversando em espanhol. Assim, eu consegui melhorar muito o meu espanhol. Pelo menos bem mais do que se eu tivesse ficado no hotel bebendo mojitos e falando em inglês. E quando eu visitei o Brasil pela primeira vez, eu fiz a mesma coisa novamente. Eu aluguei um quarto numa república na Praia da Copacabana, no Rio de Janeiro. E os meus companheiros, com quem eu dividi o apartamento, não sabiam palavra nenhuma de inglês. Então, eu basicamente tinha que falar português. E assim eu aprendi rapidamente. Mais uma vez, se você não tiver essa oportunidade de viajar agora, não se preocupe. No próximo capítulo, vou explicar como você pode aproveitar da imersão mesmo dentro do Brasil. Mas se você realmente for fazer um intercâmbio, o ano de au pair, eu recomendo que você procure muito contato com os nativos
e a imersão total. Mais uma dica importante. Nas primeiras semanas no Brasil, eu nunca saía de casa sem meu dicionário de bolso. Assim, eu sempre podia procurar qualquer palavra nova que eu não conhecia, e sem perder muito tempo. Nos primeiros 2 meses, isso aconteceu muito, e eu contei com a paciência dos meus novos amigos. Por exemplo, quando eu falei que o garfo desceu no chão, em vez de caiu. E ainda faço alguns erros desse tipo de vez em quando, mas com essa imersão total, cheguei a um nível de fluência muito rapidamente. Você pode e deve fazer a mesma coisa, mesmo se você estiver no Brasil. Isso funciona muito bem, porque vai ter palavras que você tem que procurar no seu dicionário com muita frequência. E essas são justamente as palavras mais importantes, as palavras da vida cotidiana. E depois de procurar essas palavras umas 2 ou 3 vezes seguidas, você não as esquece nunca mais. Agora vou ter algumas dicas sobre os cursos de idiomas no exterior. Uma das minhas assistentes, a Tamires, é do Brasil e ela está fazendo um programa de au pair na Irlanda agora. E ao mesmo tempo, ela também está fazendo um curso de inglês numa escola irlandesa. E ela tem o seguinte conselho para os Fórmula Fluentinos brasileiros. O aprendizado não termina depois do curso de idiomas. É aí que ele começa. A imersão na cultura, as 24 horas por dia que você pode passar com falantes nativos, vão ser muito mais úteis do que um par de horas por semana que você está na escola de idiomas. Aproveite. E como um benefício adicional, desse jeito você também vai fazer muito mais amigos no país que você está visitando. Talvez você já percebeu que a grande maioria dos estrangeiros no Brasil, mas principalmente aqueles que vêm de países onde se fala inglês, não sabem conversar em português. E com certeza existem exceções, mas a grande maioria deles nunca chega a falar português com fluência. O motivo é muito simples. O planeta inteiro fala inglês. Então para eles é muito fácil viajar de país em país e nunca ter que estudar uma outra língua. Em todos os países, eles conseguem achar alguém que já sabe o idioma deles, ou pelo menos o básico. É pior, se eles querem aprender uma outra língua, fica até difícil, pois não é fácil achar um ambiente onde ninguém saiba falar inglês. É difícil para eles conseguir essa imersão total. É difícil para eles achar um ambiente onde ninguém fala sua língua nativa e onde eles estão forçados a ficar fluentes numa língua estrangeira. Você, sendo brasileiro, o português, angolano, o que for, não tem essa desvantagem. Você pode facilmente achar muitas pessoas no mundo que não sabem falar português. Então, aproveite. E por favor, não seja tímido quando você está no exterior. Realmente é só falar, falar e falar, sem ter medo de cometer erros. As pessoas são muito indulgentes. Eles sabem que você está aprendendo ainda e que você não é um nativo. Você provavelmente vai fazer a mesma experiência que eu fiz. Todo mundo é muito prestativo e simpático quando você faz um esforço. As pessoas vão ter muita paciência com você e todo mundo vai querer te ajudar. Mais importante ainda, eles vão te respeitar pela tentativa, mesmo se você não fala perfeitamente ainda. E especialmente se eles não falam outros idiomas. Então, basta ser corajoso e falar.